Pois é, virou coisa de tiozão começar as frases com letra maiúscula. Vocês viram aquela trend aqui no TikTok que os adolescentes zoam os adultos por iniciarem as frases com maiúsculas? Porque aparentemente esse é o jeito velho de escrever. Pode parecer bobagem, mas essa é uma ideia muito mais antiga do que parece. Uma vez eu mandei um e-mail para um professor da Universidade de Idaho que pesquisava um assunto que eu também estava pesquisando, então eu queria trocar umas informações com ele. Ele me respondeu um e-mail super simpático, até arriscou umas palavras em português, mas o que me chamou a atenção mesmo foi que não tinha uma maiúscula no e-mail todo. Era tudo em minúscula. O meu nome estava em minúsculo, o nome dele também. E isso vindo de um professor muito conceituado. E logo depois da assinatura do e-mail dele tinha uma frase que dizia: "Por que nós escrevemos com maiúsculas se não podemos falar com maiúsculas?" Essa frase é uma citação. Originalmente ela ia estampada na folha timbrada da escola Bauhaus, que foi uma escola que existiu na Alemanha no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, mais ou menos a década de 20. Os alunos da Bauhaus eram artistas, tipógrafos, arquitetos, designers. Eles tinham visto a invenção do automóvel, do rádio, do avião, da eletricidade, do telefone, da fotografia, do cinema, dos discos de vitrola. Além disso, os impérios europeus tinham acabado depois da Primeira Guerra Mundial. Muitas monarquias foram substituídas por repúblicas. E até a Rússia, que ainda era um país quase feudal, tinha se convertido ao socialismo. Isso inspirava muitas ideias de revolução e de mudança de paradigma, em maior ou menor grau, em todo o mundo. E a Bauhaus captou esse sentimento. Eles não queriam mais aquele mundo antigo, baseado na tradição, nos costumes, um mundo aristocrático. Eles imaginavam um novo estilo, que fosse prático, produzido em massa, racional, coisa de um mundo que havia superado a barbárie. Mal sabiam eles que, logo mais, a própria escola seria perseguida pelo Terceiro Reich e que haveria uma guerra pior ainda. Um exemplo desse pensamento é que eles decidiram abandonar aquelas fontes góticas que eram muito usadas na Alemanha na época e também as fontes romanas que remetiam aos séculos passados e criar novas tipografias. As fontes que eles desenharam tinham a intenção de simplificar a comunicação. E outra ideia que eles tiveram na mesma linha foi a de abandonar as maiúsculas. Primeiro porque não é prático. Em vez de você ter que aprender 26 letras para ser um leitor fluente, você tem que aprender 52. E além disso, quem é que falou que as frases precisam começar em maiúscula ou que os nomes precisam começar em maiúscula? Afinal, isso são só convenções, são regras convencionais que eles consideravam que podiam ser descartadas. Aí que entra aquela frase que eu encontrei no e-mail do professor. Se a escrita é uma representação da fala, por que a gente cria particularidades na escrita que nós não podemos ouvir? Eu particularmente discordo deles nessa parte porque atualmente a escrita não é uma representação da fala. A maior parte das coisas vai ser escrita em silêncio e lida em silêncio também. Então existe utilidade em ter algumas convenções de escrita para que o leitor não se perca. Além disso, as maiúsculas podem carregar a ideia de emoção, de ênfase, de hierarquia. Mas enfim, 100 anos depois da Bauhaus, a gente está vendo esse debate de novo. Só que dessa vez não são intelectuais dentro de uma escola de artes, e sim adolescentes nas redes sociais que provavelmente nem sabem o que é tipografia, mas eles sentem que as letras representam as pessoas. Além disso, nos últimos anos, muitas marcas até relançaram os seus logos, então tem acontecido um hype bem grande em torno das minúsculas. Em um próximo vídeo eu pretendo falar sobre as diferenças na percepção de maiúsculas e minúsculas e qual que é a razão desse hype que a gente está vendo.